Muitíssimo bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar quais são os melhores esportivos para você comprar até 400 mil reais. Lembrando a todos vocês, se quiser comprar com paz, sossego, garantia de procedência um carro desses, não deixe de me procurar lá no Carchase. Lá você não tem como ter medo da capivara desses carros que usualmente são utilizados, na sua grande maioria, sovieticamente. Mas bom, sem muito mais delongas, vamos começar essa lista. Bom, se você tem até mais ou menos 400 mil reais, né, e você quer um carro que tenha muita potência, muita precisão, muita segurança, ou seja, um carro que é basicamente a prova de idiotas no volante e que, teoricamente, tem o potencial de ser, no mundo real, o carro mais rápido, aquela história assim, tirinho curto de farol, né, tá chovendo um pouquinho, o carro vai ser seguro, vai ser rápido, sem sombra de dúvidas, a melhor opção que você tem hoje é o Audi RS3, mas eu estou falando do RS3 que veio a partir de 2018, já atualizado com motor de 400 cavalos e 51 kg de torque, com o câmbio de dupla embreagem. Esse é um carro muito interessante em diversos aspectos, né? Porque primeiro ele não tem todo aquele efeito, aquele grandíssimo senso de ocasião de um esportivão mais consagrado, né? No final do dia tem muito A3 aí com roda, com para-choque que meio que passa essa aura, né? Então é um carro até que stealth, low profile, dependendo muito da cor que você comprar. Um carro que veio para o Brasil numa carroceria ou a sedã ou a Sportback. Qual das duas você vai comprar? Eu, particularmente, tendo a ter um apreço maior pela carroceria Sportback. Eu acho ela um pouco mais prática para quem precisa efetivamente carregar a tralha. O porta-malas realmente ajuda bastante. É um carro muito legal, que tem uma trilha sonora impecável. É um carro, inclusive, extremamente robusto de tocar, de dirigir. É um carro que aguenta uma surra muito levada. Qual que é o grande perigo? Né? Como toda grande plataforma moderna de Audi, né, de performance, é um carro que caiu muito no gosto da preparação. Né? Seja lá fora, seja aqui, por influência do que acontece lá fora, esse 5 cilindros turbinado da Audi é muito agressivo. Ele aguenta uma surra muito grande. Né? Mas eu já aconselharia a todos vocês a fugir. Tomar muito cuidado com a bala mastigada que foi reembalada para ser vendida. Aqueles carros que foram preparados severamente, muito agressivamente, e que, obviamente, quando a porca começou a torcer o rabo, muitos vão lá e acabam voltando o carro para o original como se nada tivesse acontecido. Acreditem, dá para pegar muita coisa quando a gente avalia esses casos, a gente sabe exatamente a vida que ele viveu. Para quem não gosta da ideia do RS3, porque no final do dia ele não deixa de ser um Audi A3 extremamente vitaminado, aí a gente já começa a entrar na aura de carros que tem o degrau de cima, pelo menos em senso de ocasião. Não necessariamente mais baratos, né? Mas eu acho que o imbatível, o carro mais sensacional que vocês podem comprar entre 300 e 400 mil reais hoje, está na plataforma do BMW M3 ou M4 de 2014, 15 até 2017, 18, que são os 2 últimos anos do carro, certo? Bom, chovendo molhado, hoje lá no Carchase eu acho que a gente já negociou mais de 35 unidades desses carros, né, em diferentes estados de conservação, diferentes quilometragens, mas sempre evitando os carros que foram utilizados de maneira mais soviética ou com preparações pesadas. A única queixa mais normal que a gente ouve mesmo de reclamação com esses carros de soluço é o sensor do Volvitronic lá, que comanda a abertura e fechamento do acelerador do carro, tá? É um sensor que quando ele falha até dá um susto, porque parece que é um baita de um problema meio catastrófico, se acelera o carro não tem resposta, praticamente não sai do lugar, mas que é facilmente solucionável, não é um custo abusivo de peças nem de mão de obra para ser resolvido, né? Seria muito leviano da minha parte falar que não existe qualquer outro problema crônico na plataforma. Eu estou baseando na minha experiência no perfil dos carros que eu já negociei lá no Carchase. Mas sim, existe o famoso dilema do crank hub, que é aquela polia que comunica virabrequim com comando de válvulas, né? Que ela pode girar em falso, tirar o motor de ponto e catapultar. Isso já aconteceu aqui no Brasil? Existem exemplos disso no Brasil? Existem, tá? Mas o ponto é, pelo menos tendo muito cuidado na hora de comprar o carro, entendendo o perfil de uso do carro, quem foi proprietário do carro, sim, né, é o que eu sempre falo para vocês, é assustadora a quantidade de informações que esses carros passam para nós quando você tem experiência e sabe o que está fazendo na hora de avaliar eles. Mas vamos lá, vamos ao ponto, né? Diferentemente do RS3, aqui você tem um carro que é só tração traseira e que, na calibragem que a BMW fez no carro, extremamente agressivo, tá?
o que eu digo para todo mundo, M3 e M4 não é um carro para você sair flertando, desligando todos os controles de tração e estabilidade sem ter plena ciência ou espaço do que você está fazendo, tá? Não são raros os casos, aliás, o maior índice de carros, inclusive de sinistros para fins de seguradoras nesse andar, é sem sombra de dúvidas M3, e até digo, uma estatística meio chata aí, no Carchase, os únicos históricos que a gente teve de gente se envolvendo com acidente um pouquinho mais pesado com esses carros, sem sombra, é justamente M3 e M4. Tá? A gente já tem algum histórico dos clientes que fizeram graça e se estreparam lamentavelmente, né? No papel não parece uma coisa tão agressiva, porque você vai olhar 431 cavalos originais para 50 e 56 kg de torque, tudo isso, né, acoplado via um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Né? Um carro pequeno, um carro ágil, né, a BMW mesmo falou que a dinâmica foi enxugar o excesso de peso de dimensão da M3 V8, da E9X que veio antes dela, e trazer mais torque embaixo, né? Em caráter original, eu digo para vocês que o carro até que não é tão agressivo assim. Eu acho que o problema é que a calibragem original do carro foi bem no limite do chassi, da suspensão do que o carro entrega, né? Quando você começa a subir demasiadamente a potência, o torque, toda aquela característica perigosa, agressiva do carro, que é enchendo o torque com força total apenas na tração traseira em baixa rotação, se torna ainda mais evidente, né? O carro envelhece bem, meus amigos, isso é uma coisa muito intrigante, né? Que a gente já viu carros dos mais variados assim, porque o que eu quero dizer de mais variados tipos de perfil, quilometragem e uso, né? O cliente com orçamento mais baixo, né, ele naturalmente ele acaba tendo que se contentar com uma 2015, com quilometragem um pouquinho mais alta, mas assim, eu diria que eu esperaria ver um cansaço, um desgaste de um carro 15, com mais de 50 mil quilômetros, muito maior do que o que eu vejo em relação a um carro menos usado. Entendeu? Então o couro, o material interno, se a pessoa for minimamente higiênica, fizer as revisões em dia, é um carro que envelhece muito bem. O problema de alimentação de combustível vai ser muito mais um azar de você usar um combustível adulterado, uma mijolina, do que propriamente um defeito crônico. O sistema de alimentação de combustível ser meio delicado. Tudo bem, esses carros ainda são razoavelmente novos, né? As mais velhas vão ser as 2015. Mas como eu disse para vocês, mesmo os clientes com os carros mais usados, com mais quilometragem dos primeiros anos, não têm sofrido. Até clientes com carros com mapas mais calmos, mais conservadores, também não estão apanhando desse aspecto. Já tivemos casos de cliente que teve problema com o bico injetor e foi devido à qualidade da gasolina utilizada. Isso nós diagnosticamos, inclusive, em oficina. Tá? Com relação ao crank hub, a dica que eu dou, né, é o seguinte: o F80 ou F82, né, seja M3 ou M4, ele não é um carro que foi projetado para você ficar o tempo inteiro, né, tirando ele de giro sem saber o que você está fazendo, né? O problema dessa girada em falso, ele ocorre essencialmente mapeado em duas ocasiões, né? Aquela pessoa que desliga tudo, vai botar o carro de lado e no meio da tirada de lado se assusta, tira o pé abruptamente, entendeu? Que é a hora que o carro dá aquele choque. Isso é uma circunstância que costuma fazer o crank hub rotacionar em falso. Outra circunstância que eu já vi também é, se for acelerar muito forte o carro, meus amigos, dá uma desligadinha no ar-condicionado, porque você elimina um peso a mais, um estresse a mais da correia de acessórios do ar-condicionado em cima de tudo, porque o sistema é todo interligado. Essa parte do ar-condicionado, eu não sei se é mito urbano, lenda urbana, mas a parte de como dirigir o carro tem muito a ver também com você ter ou não ter um problema com o crank hub, né? Ele é um carro, meus amigos, que ele é muito brilhante quando você entende o conceito que você tem muito torque embaixo, né? Então, sempre andar com uma marcha um pouco mais alta, ser mais linear com o acelerador, você vai entender o brilhantismo do chassi, da suspensão dessas M3 e M4. Se você começar a provocar demais ela, andar com giro baixo, marcha baixa, querer brigar com ela, além de se tornar extremamente agressiva, perigosa, você aumenta as chances de sofrer com crank hub, tá? As cores mais desejadas que a gente tem pedido muito lá no Carchase, né, é sem sombra de dúvidas o azul Yasmarina e o azul Tanzanite, né? Seguida por preto, seguida por branco, né, que também são cores mais recorrentes que aparecem no mercado. Existem pedidos também pelo famoso Austin Yellow, mas gozado, vejo até mais pedindo o Austin Yellow na M4, né? Mas eu acho que esses carros, meus amigos, têm que tomar muito cuidado, também para não gastar muito dinheiro em carro, entendeu? Tipo assim, que eu quero dizer, tem gente que vai te pedir 450, 460 numa 18, numa... Eu acho que é too much. Acho que entre 15, 16 e 17 tem carros bons nessa faixa confortavelmente entre 350 e 380 mil reais, eu acho imbatível, certo? E aí, bom, se você não gosta de BMW e você não gosta de Audi, né,
seu caminho naturalmente é uma Mercedes, né? Você tem diversas opções de C43, por exemplo, de CLA 45 mais nova, mas é o que eu acho, né? Esses são carros que compensam, não se você for gastar até 400 mil reais, a não ser que seja um carro muito novo, né? Se você quer um esportivão mesmo, você consegue raspar um pouquinho o fundinho da panela atrás de uma C63 da geração W205. Certamente você encontrará a C63 na versão normal, né, abaixo dos 400 mil, né, carros 15, 15, 16. Qual que é a diferença da normal para a S? Né? A normal e a S usam o mesmo motor 4.0 V8 biturbo, né? A diferença está na potência e no diferencial e nas rodas. Essencialmente isso, né? Potência da normal, 476 cavalos. Potência da S, 510 cavalos. O acionamento de diferencial, né, do Limited Slip Differential na traseira da C63W205 normal é puramente mecânico, né? No caso da S, não. Ele tem acionamento eletrônico, ou seja, que o software entende o que está acontecendo e pode fazer o diferencial intervir um pouco mais cedo. E, obviamente, as rodas, que são de um raio maior, que acaba sendo muitas vezes o turn-off da pessoa de deixar de comprar uma normal para comprar a S. A rodinha lá, multi-spoke menorzinha, tá? Que eu acho. Tem carro bom que eu vejo, às vezes a pessoa se vidra em comprar uma S, né? Mas assim, se você tem até 400 mil reais, compre a que estiver em melhor estado. Uma C63 com 476 cavalos, ainda que não seja a S, é uma quantidade absurda de carro. Curiosamente falando, trilha sonora é muito mais legal, muito mais encantadora aqui da M3 e da M4. Vai rivalizar o perfil de ronco, né, com os 5 cilindros da Audi, que na minha opinião é muito legal. Mas é um carro que, apesar de ser mais forte, mais pesado do que a própria M3, é um carro que tem um comportamento dinâmico um pouquinho mais previsível no limite. Todas as vezes que eu dirigi o C63, sempre me senti mais confortável e mais seguro brincando com o carro do que com a própria M3. Mas, por outro lado, né, se a C63 ela é mais potente, em linha reta ela parece inclusive ser de outra liga de performance em relação à M3, eu acho que você perde bastante quando o assunto é o câmbio. O câmbio faz um arroz com feijão bem temperado, não é lá essa Brastemp na hora de interagir manualmente, muito melhor do que o que existia na geração anterior da C63 V8 aspirada, mas nisso a BMW com o dupla embreagem, lá o MDCT ou a Audi com o S-Tronic do RS3, dão um baile na Mercedes, tá? E óbvio, até agora você falou assim, Corne, mas você não falou exatamente de esportivões, né? Aí eu acho que, poxa, quem quer um carrão esportivo de verdade, vai cair na mão, o que é o melhor que você compra até 400 mil reais hoje? Eu acho que na loucura atual, né, ali entre 330 e 350 mil reais, você vai encontrar algumas opções de Boxer S ou Cayman S da geração 9872 desses carros, né? Que é aquela que é atualizada em 2009 e fica no mercado até 2012. Esses carros adotam a motorização de injeção direta de combustível. Nós temos 310 cavalos no Boxer S, 315 cavalos no Cayman S, né? É o carro que inclusive inaugura o câmbio PDK na plataforma do Boxer e do Cayman. É um carro muito robusto, com poucas complexidades, né? Apesar dele ser um carro mais velho, as pessoas às vezes têm medo de comprar um carro com um pouco mais de ano, né? Ainda mais esportivo. Eu diria o seguinte, um Porsche desses, bem conservado, bem mantido, que teve dono, é um carro que envelhece muito bem, né? Ele é complexo na medida certa, ou seja, não existem grandes sofisticações, problemas de trem de força que são irresolúveis ou que são absurdamente caros. Obviamente, se você comprar um desse derrubado, não pode se esquecer que você comprou um Porsche e um Porsche esportivo. Custo de manutenção, reposição de peças, não vai ser esse passeio no parque que vocês estão imaginando. Agora, se você souber comprar, souber o que está fazendo, um carro com uma KM condizente com ano, bem revisadinho, pode ir sem medo de ser feliz. Curiosamente, de todos os carros dessa plataforma, inclusive o 911 e 9972, o câmbio PDK no Boxer S e no Cayman S ele é bem confortável. É o que eu quero dizer, se eu pegasse e comparar com o dos Carrera S ou até do Turbo PDK da época, né, eu acho que aqui, como o motor não tem tanto torque, não é um motor que trabalha com tanta força, né, o câmbio ele tem uma calibragem um pouquinho mais responsiva aos comandos do motorista, né. Em resumo, eu acho que o PDK nesses carros ele ainda não está tão datado como está no 9972, seja ele Carrera S, 4S ou até mesmo o Turbão, tá? É um carro delicioso de andar, sofisticado demais, muito chassi, muita suspensão, muito freio, muita resposta de volante,
Um carro encantador pra caramba, um carro que o escape é muito mudo, original, mas com sutis modificações, guarde o original, né? Que na hora de vender vai te ajudar. Fica um doce de andar, inclusive o ronco desses 3.4 Flat Six é mais saboroso, mais encantador com escape feito do que dos próprios 3.8 do Carrera S ou do 4S. Meus amigos, se ficou qualquer dúvida, quero saber aí nos comentários. Tá contemplando comprar qualquer um desses carros? Não deixe de me procurar lá no Carchase. É a sua saída para comprar sem medo um carro desses. Saber a procedência, o histórico, a conservação, a documentação. A gente não compra problema, não compra história para contar, muito menos falta de procedência. Mas, meus amigos, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar a notificação no sininho, me deixar um like, pequeno gesto da sua parte, mas que faz com que você não perca tudo de novo que eu sempre faço por aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.